sempre rei. E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Hirão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no meu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá a ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei a soldada dos teus servos, conforme a tudo que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. E enviou a Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei tudo e toda a tua vontade, acerca dos cedros e acerca dos faios. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares. E ali os desarmarei, e tu os tomarás, e tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo, para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Hirão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito. E houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. O rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. E os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 estavam em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva da gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80 que cortavam as montanhas. Afora o chefe dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra 3.300, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxesse pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa. E as lavraram as edificadores, e os edificadores de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira, as pedras para edificar a casa. Rei 6. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura, 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou em redor da parede da casa câmaras em redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo.
e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizeram encostos, para não travarem das paredes da casa. E edificaram-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava à banda direita da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhe as edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados, de comprimento, 20 de largura, 20 de altura, e cobriu de ouro puro, também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro, com cadeias de ouro, pôs um véu diante do oráculo e as cobriu. Assim toda a casa foi coberta de ouro até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu. E no oráculo fez 2 querubins, de maneira de oliveira, cada uma da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados. E a outra de querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia, desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das outras asas. Assim era também de 10 côvados o querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talho. A altura de um querubim de 10 côvados, assim do outro querubim. E pôs a estes no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e de entalhes, e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. E à entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras faziam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira oleária, e lavrou nelas estalhes de querubins, de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu o ouro sobre os querubins e sobre as palmas.
E assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira oleária, da quarta parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedros. No ano 4º pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive. No ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos.